Olá, turma! Tudo bom? Vamos prosseguir com a nossa aula de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos iniciar a parte que seria um tutorial sobre Prolog, para vocês entenderem o básico de utilização de Prolog para vocês conseguirem fazer os trabalhos, o trabalho que eu passei para vocês. E nas próximas aulas eu vou fazer aulas síncronas para que vocês tirem dúvidas aí já direcionado para o trabalho, que aí vocês já vão ter que ter iniciado o trabalho para começar, né, a ter as dúvidas de vocês e eu responder diretamente. Eu não vou estar trazendo material pronto para que vocês recebam esse material, ouçam o que eu tenho que dizer, a não ser que vocês já tenham iniciado a fazer o trabalho e tenham alguma dúvida. Vocês vão trazer o material para mim e eu vou sanar as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no que nós vamos utilizar e o que a gente vai começar a fazer para entender utilizar o Pascal. Primeiramente, nós vamos utilizar, aqui para a aula, eu vou usar o SWI Prolog instalado no computador, porque eu já tenho ele aqui na minha máquina, ele é um pouquinho mais rápido e ele não depende de conexão com a internet. Então, é ele que eu vou utilizar para essa aula nossa. Mas o que eu vou ensinar aqui para vocês funcionaria ou no SWI Prolog instalado ou naquele executando na nuvem, o Swish. Então, vocês podem utilizar o que for mais conveniente para vocês. Beleza? Então, vamos iniciar. Recapitulando o que nós teríamos de lugares para utilizar no Prolog, tá? Primeiro, nós temos essa parte aqui, que é a parte onde a gente faz as consultas, que são as cláusulas objetivo. A gente escreve aqui. E as cláusulas de programa e as cláusulas unitárias, nós criaríamos um arquivo que a gente carrega aqui no Prolog. Então, nesse momento, eu vou utilizar um bloco de notas. No meu caso, o bloco de notas ++, que é essa parte aqui, para eu criar o meu programa em Prolog para eu executar ali. Então, eu já criei um nome para ele, aula.pl, só para ficar organizado, e aqui eu vou começar a escrever o código do meu programa. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos criar algumas cláusulas de programa no arquivo aula.pl e depois que a gente tiver esse programa carregado, eu vou utilizar o prompt, né, a linha de comando do Prolog, para fazer algumas consultas. Tá? Primeiramente, eu gostaria de mostrar que eu vou utilizar uma apostila para essa aula, uma apostila que já está disponível na internet já há muito tempo eu utilizo ela, é uma apostila, meio nota de aula, de um professor, que é o professor Silvio Lago. Eu uso a apostila dele há muito tempo, ela ainda está disponível na internet, se vocês quiserem dar uma olhada, né, ela está lá, eu vou disponibilizar o link para vocês, para vocês acessarem. A apostila é muito boa, por isso que eu nunca senti necessidade de eu produzir uma apostila, sendo que a dele já cobre, sim, de forma sólida a parte básica da programação em Prolog, o que é necessário para um aluno iniciar o entendimento de Prolog e conseguir começar a produzir seus próprios programas. Tá? Então deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, pelo menos a cara da apostila. Então,
Essa daqui é a apostila do professor Silvio Lago, tá? E ela tem, sim, ela cobre a parte inicial de Prolog muito bem, tá? Então eu vou passar por alguns conteúdos dessa apostila para ensinar para vocês começarem a produzir o trabalho de vocês, tá? Então a gente vai começar por aqui e vamos cobrir quase que todo o conteúdo que está aqui, tá? Mas se vocês quiserem consultar depois, eu vou deixar o link para vocês consultarem, porque eu não vou passo a passo cada item desse daqui, mas pode ser uma fonte de consulta para vocês no futuro. Beleza? Então vamos iniciar. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar a criar o nosso programa. A gente precisa de ter alguma coisa para a gente fazer uma consulta, tá? Aí a gente começa a produzir os nossos comandos para a gente ter um programa para executar. Em Prolog, tudo que a gente produz são predicados. Aqueles 3 tipos, né, que a gente poderia produzir, né? Cláusula de programa, cláusula unitária e cláusula objetivo. Todos são usando predicados. Então, a cláusula mais simples que a gente pode produzir agora é uma cláusula unitária. Então, a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, pai, Adão, Caim. Com isso, eu estou criando um predicado pai, que é um predicado binário. Nesse caso, ele está recebendo Adão e Caim. Tá? A interpretação disso é a gente que dá essa interpretação, como era lá na lógica de predicados. Tá? Então, eu estou criando o predicado pai, falando que Adão é pai de Caim. Beleza? E eu posso ter várias cláusulas, né? Vários predicados desse. Então, eu vou falar que Adão é pai de Abel. Que Adão é pai de Seth. E que Seth é pai de Enós. Beleza? Então, eu coloquei 4 cláusulas nesse meu arquivo. Então, eu tenho 4 cláusulas, aqui é como se fossem 4 linhas de comandos no meu programa. Nesse caso, foram 4 fatos. Tá? São 4 cláusulas unitárias. São cláusulas de programa, mas são cláusulas unitárias. Ela não tem nenhuma condição para ela existir. Ela é um fato. Certo? Então, são 4 cláusulas aqui. Com isso, eu já posso fazer perguntas para o meu programa em Prolog. Então, basta eu vir aqui. Primeiro, eu tenho que carregar esse conteúdo na memória. Tá? Então, como que eu vou fazer para carregar isso na memória? É o seguinte. Então, beleza. Como que a gente faz para carregar o arquivo que a gente criou ali? A gente tem que colocar esse arquivo no diretório padrão do SWI Prolog e a gente, depois que o arquivo estiver no diretório padrão do SWI Prolog, a gente coloca entre colchetes, isso, o nome do arquivo que a gente quer chamar, sem o PL. Então, entre colchetes aula e terminado por ponto. Ele carregou o nosso arquivo.
Agora, a gente pode fazer consultas no nosso arquivo, fazer pergunta para o nosso programa. A gente pode fazer... Aí aqui ele vai utilizar o Prolog, a lógica, para responder para a gente. Então eu posso perguntar: Adão é pai de Caim? E ele me respondeu: sim, é verdade. Aí se eu perguntar: Caim é pai de Adão? Ele vai falar falso. Não, não é. E eu posso começar a elaborar coisas do tipo: Adão é pai de Abel? Sim. E Caim é pai de Abel? Não. A resposta não é só isso, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando a resolução sob esses predicados baseado nos conhecimentos que ele tem e identificando aqueles unificadores mais gerais que conseguiriam unificar isso daí. Se ele consegue chegar numa resolução fechada, aquilo é verdade. Se ele não conseguir chegar numa resolução fechada, aquilo é falso. Que nem nós fazíamos nos nossos exercícios, né, nas aulas anteriores. E a gente obtém respostas não só a partir do ponto em que a gente descobre se é verdade ou não, ou se a resolução foi fechada ou não foi fechada. A gente também consegue obter as respostas a partir do momento em que a gente obtém o unificador mais geral. Do tipo, eu quero saber quem é o pai de Enós. Então eu quero saber quem é o pai de Enós. O que eu fiz? Eu botei um X ali para eu saber, para que ele me dê como resposta. O fato do X ser uma letra maiúscula, né, começar com uma letra maiúscula, significa que aquilo é uma variável, não é um valor fixo. Nesse caso aqui, tudo que a gente colocou com letra minúscula ou era nome de predicado ou era uma constante. Então, Caim é uma constante, porque eu coloquei assim porque eu queria que fosse uma constante. Tá? Então, Caim é uma constante, Abel é uma constante, Adão é uma constante, Enós é uma constante. Já X é uma variável. Então, quando eu passar isso daqui, ele vai tentar achar qual é a constante, né? Qual é o termo que eu substituindo por essa variável X vai atender essa resolução, vai resolver essa resolução. Então, o Prolog ele vai tentar aplicar a resolução. Se ele conseguir achar uma resolução fechada, ele vai me retornar qual substituição do unificador mais geral que, atribuindo o valor a x, satisfez a minha resolução. Nesse caso, a resposta é Ceph. Por quê? Aqui, quando ele conseguiu unificar, ele achou que o valor que atendia esse caso era o Ceph, por conta desse fato aqui, ó, que o Ceph é pai de Enós. Então, é assim que ele conseguiu resolver aquilo. E a gente pode tirar um pouco mais de vantagem disso. Por exemplo, Adão é pai de quem? X maiúsculo para eu saber quem é. É pai de Caim. Então, eu posso tentar tirar um pouco mais de vantagem disso. Então, eu posso tentar perguntar: Adão é pai de quem? Aí eu perguntei, ele me deu a primeira resposta. Então, reparando que ele deu a primeira resposta e ele não terminou, parece que ele está esperando alguma coisa. Se eu colocar ponto e vírgula, ele me mostra mais uma resposta. Se eu botar ponto e vírgula, ele me mostra mais uma resposta e acabou. Aí ele mostrou todas as respostas. Quando eu perguntei aqui, ó,
quem é o pai de Enós, eu apertei Enter, ele me mostrou uma resposta e já terminou, porque só tinha uma, não tinha mais de uma. Então ele pode fazer isso. Por que que, nesse caso aqui, ele me deu mais de uma resposta? Porque existia mais de um unificador que unificava a resolução para dar a resposta verdadeira. Então eu tinha mais de uma opção. Aí ele me retorna essas opções. Então a vantagem disso não é só o Prolog me dar a resposta verdadeiro ou falso. Também pode ser que valores que, substituído pelas nossas variáveis, atende àquela condição de verdadeiro. Então, são essas duas formas de eu obter a minha resposta. Eu posso saber, por exemplo, se Caim é pai de Abel, que aí foi falso, se Adão é pai de Abel. Ou posso querer saber de quem Adão é pai. Então, existem essas duas formas de eu obter respostas do meu programa. Eu querer saber se é verdadeiro ou falso, alguma declaração, algum predicado, e também eu querer saber qual é a constante que faz com que aquele predicado seja verdadeiro. Beleza? Então, ótimo. Aí, sabendo disso, a gente pode fazer outras perguntas. Eu posso fazer umas perguntas perguntas juntas, combinadas. Por exemplo, eu quero saber quem é o pai de Enós, e também eu vou querer saber quem é o pai desse cara que é o pai de Enós. Entendido? Então eu quero saber quem é o pai de Enós e quem é o pai desse cara que é o pai de Enós. Se eu responder aqui, ele vai me dar, X, que é o pai de Enós, é o Seth. E quem é o pai do Seth é o Adão. Então, se a gente consultar aqui, Seth é o pai de Enós e Adão é o pai de Seth. A gente sabe que o pai de Seth significa falar que é o avô de Seth. Então, eu posso, se eu quiser, criar um predicado aqui que me diz quem é o avô de alguém. Como é que eu faço isso? Aí eu vou estar criando uma cláusula que não é uma cláusula unitária. Eu vou estar criando um novo predicado que depende de condições de outros predicados. Então eu vou criar avô x y. Ele é o quê? Quando que alguém é avô de outro alguém? Então, quando o avô é pai de um cara e este cara é pai de quem a gente vê como neto. Então, essa regra aqui é a regra que me diz se alguém é avô. Como ela está baseada só na característica de ser pai, eu consigo defini-la aqui baseado só nesses dados aqui. E reparem que aqui eu criei usando só variáveis. Aqui que começa a ficar poderosa, né, a linguagem Prolog. Por quê? Os meus fatos eles vão ser baseados em constantes, porque o fato é isso daqui é tal coisa, né? Tipo, esse cara é pai desse cara, esse pai é pai, esse cara é pai desse cara. Então esses são os fatos. Aí a relação de avô eu posso criar assim, avô é quando alguém é pai de um outro e esse outro é pai de um outro alguém. Beleza. Então aqui eu tenho a regra.
a regra definida de quem é avô de quem. Aí, se eu vier aqui e consultar esse arquivo de novo, que eu tenho que carregar ele novamente, porque eu tenho regras novas, carregou, e o que eu faço? Agora eu posso perguntar quem é do tipo, sei lá, Adão. Ele é avô de alguém? Sim. Adão é avô de Enós. Pronto. Aí eu posso perguntar aqui, ó. Caim é avô de alguém? Não, Caim não é avô de alguém, de ninguém. Porque nos nossos dados aqui, Caim tem um filho. Caim não tem filhos, né? Então, deixa eu ver, Seth. Vamos ver aqui, ó. Se Seth é avô de alguém. Seth é avô de alguém. Não é. Porque, ó, Seth é filho de Adão, Seth é pai de Enós. Mas a gente não botou que Enós é pai de ninguém. Então ele não satisfaz a condição para que Seth seja avô. Entendido? Então, aqui estão as minhas regras. Para que essa condição, esse predicado seja atendido, essas duas condições têm que ser atendidas. Tá? Essa e essa. Tá? As duas condições têm que ser atendidas. Além disso, eu posso fazer outras consultas aqui. Ó. Eu posso fazer uma consulta sem me interessar com quem é esse valor de x. Por exemplo, eu só quero saber se Adão é avô. Eu não quero saber de quem ele é avô, só quero saber se ele é avô. Ao invés de botar uma variável com nome, eu posso botar uma variável anônima, que é eu só quero saber se existe alguém, mas não estou nem aí para quem é esse alguém. Que aí eu uso esse underline. Com isso, eu vou obter a resposta. Aqui, ó, sim. Ficou parecido com essa pergunta aqui, quando eu perguntei se Adão era pai de alguém e eu queria saber quem. Desculpa, se Adão era avô de alguém e eu queria saber de quem ele era avô, eu queria saber o nome do neto. Ficou parecido, só que nesse caso eu não quero saber o nome do neto, eu só quero saber se ele é avô. Então ele vai ter um neto e não me interessa quem é. Tá? Então eu posso perguntar, Adão é avô? Sim. E eu posso perguntar, Seth é avô? Não, porque ele não tem nenhum neto. Né? Aquela relação não foi satisfeita. Beleza? E o que a gente pode fazer além disso? A gente pode começar a brincar com essas relações. Nossos fatos estão todos criados a partir de pai. E se eu quiser saber a relação irmão? Eu quero saber se duas pessoas são irmãs. Quero saber se X é irmão de Y. Como que eu vou descobrir isso? Eu tenho que utilizar esse predicado pai. Então, eu tenho que saber se eu tenho... Se X tem um pai... Opa! E se o Y tem o mesmo pai. Será que isso é o suficiente? Ainda não é o suficiente, mas vamos ver a resposta disso daqui para identificar o que estaria faltando. Porque eu estou querendo saber se X e Y são irmãos. Então eu estou falando, ó, X tem como pai Z e Y tem como pai Z. O que isso poderia dar de errado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então vamos primeiro carregar nosso arquivo. Está carregado. E agora vamos perguntar
Quem são os irmãos de Caim? Quem são os irmãos de Caim? Olha lá, Caim é irmão de Caim, Abel é irmão de Caim e Sef é irmão de Caim. É estranho e Caim ser irmão de Caim, né? Até porque pode acontecer isso aqui, ó. Eu perguntar se Enós tem irmão. Enós tem irmão? Ele vai me falar sim. Por que Enós está falando que Enós tem irmão? Pelo mesmo motivo que ele falou que Caim é irmão de Caim. Ele, olhando aqui a regra que a gente criou para irmão, a gente falou, se existir um Z que é pai de X e existir um Z que é pai de Y. Então, eu estou falando, Caim, se eu botar em X Caim, em Y Caim, também, eu atendo todo mundo aqui. Só que não faz sentido eu falar que Caim é irmão dele mesmo. Porque essa relação não é uma relação reflexiva, né, que a pessoa é irmã dela mesma. Então, além disso tudo, eu tenho que garantir que o X seja diferente de Y. X tem que ser diferente de Y. É assim. É a outra barra. O X tem que ser diferente de Y. Senão vai acontecer do Caim ser irmão de Caim, né? Do Enós ter irmão, que é quem? Ele mesmo, o que não faz sentido. Então tem que atender todas essas coisas, né? O X tem que ter um pai Z, o Y tem que ter um pai Z, e o X e Y tem que ser pessoas diferentes, né? Então, vamos carregar a aula, e agora a gente vai perguntar, quais são os irmãos de Caim? Abel e Sef, só. Aí se eu perguntar, quem são os irmãos? Se Enós tem irmãos? Não, Enós não tem irmãos. Então, tá certinho. Tá do jeito que a gente queria, o jeito que a gente entende a relação de irmão. Então, viram? Nós criamos 4 cláusulas unitárias, 4 fatos, e 2 regras, né? 2 cláusulas de programa que não são fatos. E com isso, a gente consegue criar relações aqui que nos permitem fazer perguntas no nosso programa e ele responde para a gente, utilizando lógica. Por trás disso, ele está fazendo aquele processo de resolução. Ele está tentando chegar numa resolução fechada e nos informa o resultado baseado se a resolução foi fechada e baseado em que valores ele utilizou no unificador mais geral para unificar, né, a nossa resolução. Beleza? Então vamos ver mais algumas coisinhas. Então, vamos dar uma olhada nesse outro programa que a gente criou aqui para ver algumas coisas novas. Então, nesse programa, nós temos 2 tipos de predicados. Primeiro, esse predicado unitário, né, essa cláusula unitária, que é um fato dígito, que ele pode ser dígito 0 ou dígito 1. E temos um outro predicado, que aí aqui é uma regra, né, uma cláusula de programa, que é o predicado binário, e ele recebe, aqui ele é unário, e ele recebe uma lista, que é algo novo que a gente vai ver em Prolog. É uma lista que nesse caso tem exatamente 3 elementos, que a gente chamou o primeiro elemento de A, o segundo de B e o terceiro de C, né? Ele recebe essa lista como elemento. Aí, para isso daqui ser considerado verdade, o que ele faz? Ele verifica se o primeiro elemento da lista é um dígito, então é 0 ou 1. O segundo elemento da lista é um dígito, então 0 ou 1. E o terceiro elemento da lista é um dígito, então 0 ou 1. Certo? Então, essas são as possibilidades. E o que a gente faz para perguntar alguma coisa para esse programa? A gente primeiro tem que carregar, né, esse arquivo, esses dados, né? Aí agora a gente pode perguntar aqui, por exemplo, binário N. Então, quem é? Me dá um binário ali. Aí ele me deu uma opção, olha lá, 0, 0, 0. Aí se eu apertar ponto e vírgula, ele mostra outra opção, ó, 0, 0, 1. Depois,
010, 011, 100, 101, 110, 111. Então, ele percorreu todas as opções possíveis de combinações desse binário. Então, de 0 e 1. Então, ele me deu todas essas opções. Se eu quiser, não, agora o meu dígito não é só binário. Meu dígito tem 3 valores. Beleza. Salva, carrega novamente e roda. Olha lá. 000, 001, 002, 010, 011, 012, 020, 021, 022, 100 e assim por diante. Vai dar todas as opções de valores. Isso é uma ferramenta importante quando a gente quer percorrer todas as combinações possíveis, né? E às vezes, num problema, principalmente os problemas de inteligência artificial, a gente quer garantir que todas as opções possíveis foram percorridas. Essa daí é uma forma da gente enumerar todas as combinações possíveis, se a gente quiser percorrer todas elas. Aí, vamos utilizar esse exemplo aqui, com 2 dígitos só, para ele ficar menorzinho, para a gente aproveitar uma coisinha. Imagina que eu não quero só saber qual é a combinação. Eu quero mostrar qual é o resultado dessa combinação. Então, imagina que eu tenho aqui, nesse caso aqui, ó, esses dígitos binários, e eu quero saber qual é o número inteiro representado por esse dígito binário. Tá? Então, é isso que eu quero saber. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar calcular qual é o valor representado por esse dígito. Então, aí eu vou ter que fazer algumas continhas, aritmética. Então, o meu x vai ser o quê? Quando eu tenho um número que nem esse daqui, tipo 010101, a gente sabe como a gente calcula para calcular o inteiro dele. Então, esse número aqui representa 1. Esse daqui representa 2, esse daqui representa 4, né? Porque é o 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2. Então, eu vou falar que o valor x, que é o valor do meu dígito, ele vai ser o c mais 2 vezes o b mais 4 vezes o a. Ou na ordem inversa, se quiser, né? 4 vezes o a, 4 vezes o a, mais 2 vezes o b, mais o c. Certo? Então, esse daqui seria o valor. Só que eu quero mostrar isso para mim. Então, eu vou falar aqui, ó, imprime x. Vamos ver se isso vai funcionar? Então, primeiro eu carrego, carregou. Binário. Olha lá. 0 com essa combinação. Depois 1 com essa combinação. 2 com essa combinação. Ó, o 3 é o 011. O 4 é o 100. O 5 é o 101. O 6 é o 110. E o 7 é o 111. Tenho todos os valores, todas as combinaçõezinhas aqui. E aqui eu já aproveitei para introduzir 2 ideias para vocês. Primeiro, o cálculo aritmético. Quando eu quero fazer uma conta, eu expresso a conta aqui de forma bem parecida com o que a gente faz em outras linguagens, só que se eu quero que essa conta seja avaliada, seja calculada e armazenada
numa variável, né, passado o resultado dele para uma variável, eu vou usar is para determinar isso. Então eu fiz essa conta e coloquei aqui. E se eu quiser mostrar alguma coisa na tela, eu uso o write, que aí ele mostrou esse resultado na tela. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. E uma coisa que é importante, principalmente quando a gente está manipulando com write, é saber em que momento que essas coisas vão acontecer. Quando o Prolog está resolvendo, né, os predicados dele, ele sempre vai fazer de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, primeiro ele vai verificar se o dígito é 0. Por isso a opção 000 é a primeira. A 111 é a última, né, porque o 0 está mais acima. Depois ele vai ver o 1. E da mesma forma, no binário, ele vai primeiro verificar o que está mais à esquerda. Então ele primeiro vai verificar se o dígito A é verdadeiro. Depois ele vai verificar se o dígito B é verdadeiro. Depois ele vai verificar se o dígito C é verdadeiro. Depois que ele verificar esses três, aí ele vai fazer essa conta. Depois que ele fizer essa conta, aí ele vai imprimir. Tá? É isso que ele vai fazer. Beleza? Aí quando ele terminou aqui, viu essa opção, ele pode voltar para ver novas opções. E, inclusive, a gente pode impedir que ele volte novas opções. Por exemplo, nós temos o corte, que é a exclamação. Se eu botar a exclamação aqui, olha o que vai acontecer. Vou carregar de novo e vou rodar. Olha lá, ele viu 000, 001, 010, 011. E não viu os 100, não viu 101. Por que não? Porque, seguindo isso daqui, ele verificou o que atende dígito A. Ele viu, a primeira coisa que atende o dígito A foi o 0. Beleza, então ele falou, então vamos unificar o A com 0. Foi unificado. Depois ele passou por aqui. Isso daqui só marca, isso daqui é um ponto de corte. Beleza, segue. O que pode ser o B? Aí ele unificou com 0 de novo. O que pode ser o C? Aí ele unificou com 0 também, que é o primeiro, né, deles. Aí ele fez a conta, imprimiu. Aí agora ele volta. Ele volta aqui, tudo. Aí ele viu, tá, o dígito C eu verifiquei que era 0. Pode ser 1? Pode ser alguma outra coisa? Aí ele vai tentar unificar com outra coisa que ele ainda não tem unificado. Aí ele unificou com 1. Veio, calculou e imprimiu. Aí ele voltou. O C tem uma outra opção? Não, só 0 e 1 mesmo. Tá bom, então volta e vê. O B tem alguma outra opção? O B tinha sido só 0. Pode ser 1. Aí ele começa aqui. Aí o dígito C. Como ele começou de novo, aí ele vai o C 0, calcula o X, imprime. Aí depois ele volta. O C. O C eu só tinha visto o 0 dessa vez. Agora eu vou ver o 1. Vê o 1, calcula. Aí ele volta aqui. O C. Eu já vi 0 e 1. O B. Eu já vi 0 e 1. Aí ele volta. Quando ele tentar voltar, ele acha nesse corte. Então, quando ele acha esse corte, ele fala, opa, esse corte está avisando que não é para eu voltar. Então ele não volta. Se ele atendeu aqui algum valor, e ele passou para avaliar os outros, quando ele voltar para avaliar novas opções, ele não vai passar desse ponto. Por isso que aqui no resultado só apareceram resultados em que o primeiro valor era 0, porque ele atendeu um valor e tinha um ponto de corte, então ele não voltou para verificar outro. Se eu tivesse botado esse ponto de corte aqui, ele ia ver outras opções para o C, mas não iria ver outras opções para o B. Por exemplo, assim. Vamos ver. Reavalia. Olha lá. 00, 000, 001 e pronto. Não volta nenhum outro. Se eu colocasse o corte aqui, significa que ele vai, assim que ele atender, o primeiro que ele atender para A, B e C, ele mostra e não vai mostrar mais nenhum outro, porque se ele voltar aqui, ele vai ser cortado. Então,
A, né, avaliou, binário, só mostrou o primeiro. Beleza? Então, é isso que nós vimos por agora. Então, com isso a gente consegue fazer conta aritmética, imprimir coisas na tela. Então, eu posso imprimir, só para mostrar aqui, eu posso imprimir texto, né? Tipo, assim, ó. E o valor da variável também. Então, se eu colocar aqui, ó, recarreguei e executei. O valor igual a 0. Tal. Ah, deixa eu tirar o corte aqui para ele mostrar todos. Carrega. Olha lá. Valor 0, valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, por enquanto é isso. Vamos ver outras opções que nós temos. Então, vamos ver outro exemplo. Então, esse novo programa aqui. O que a gente está vendo uma coisinha de novo nesse programa, que é recursão. Nós temos aqui primeiro um fato, que isso daqui está servindo como a nossa base de recursão, que é o ponto de parada, senão a recursão fica em loop infinito. Esse ponto de parada, ele é o fato de que o fatorial de 0 é 1. Então, esse daqui é o n, né? É o valor que eu quero saber, qual é o fatorial, e aqui é o valor do fatorial. Então, o fatorial de 0 é 1, beleza? Então, isso daqui é a nossa base de recursão. Nossa base de recursão. E aqui vai ser o nosso laço. Aqui é o laço de recursão. Aí o que eu vou verificar? Primeiro, só faz sentido fatorial de número positivo. Não faz sentido fatorial de número negativo. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se o valor que ele me passou é maior do que 0. Se não for, não faz sentido nada. Se eu perguntar o fatorial de menos 1, a resposta tem que ser falso, porque isso não faz sentido. Então, primeiro a condição. Depois, se ele me passou um valor que é maior do que 1, maior do que 0, quer dizer, então aí a gente começa a brincar. O que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que é o n menos 1, né? E vou chamar de m esse valor. Aí eu vou calcular o fatorial desse m. Então vou pedir para ele calcular o fatorial do número menor. Então, se ele me pedir 10, aí eu vou calcula o fatorial de 9, que é aqui está a recursão, né? Eu chamei de novo para o 9. E quando ele me retornar o fatorial desse cara, aí eu multiplico com o meu n. Então é n, porque 10 fatorial é 10 vezes o fatorial de 9. Né? Então, a minha resposta vai ser 10 vezes o fatorial de 9, que ele calculou aqui. E 9 vai ser 9 vezes o fatorial de 8. E assim por diante até eu chegar no 0, que o fatorial de 0 é 1, que é a base da minha recursão. E é importante que eu tenha a base da recursão antes aqui, para ele, quando ele atender essa condição, quando ele atender a condição do 0 aqui, ele procurar primeiro na base e só depois ele procurar no laço, senão ele vai dar mais um laço aqui e vai entrar em loop infinito, porque ele vai procurar o menos 1, né? Menos 1, menos 2 e vai sair direto. Então ele primeiro tem que verificar a base, por isso que eu coloco ele acima, a base acima do laço. Então vamos consultar aqui, ó. Consultei o valor, beleza. Então vamos procurar aqui, ó. Primeiro, quanto que é o fatorial de 0? Fatorial de 0 é 1. Beleza. Ele deu falso porque eu pedi para ele verificar se tinha mais algum.
Aí ele procurou mais algum e não achou ninguém. Aí ele me deu falso, mas ele deu a primeira resposta aqui com x igual a 1. Ele falou assim, tem x, tem o x igual a 1 e mais ninguém. Tá? Então, foi esse. E se eu pedir agora, qual é o fatorial de 1? O fatorial de 1 deu 1. E o fatorial de 2? Deu 2. E o fatorial de 3? Deu 6. E o fatorial de 4? Deu 24. E assim por diante. Então vamos ver o fatorial de 12. Ó, esse número aí. Que é o quê? 479.100.600. Tá? Então, isso daqui a gente está usando recursão, porque um predicado está usando o próprio predicado. Tá? Só que a gente tem que tomar o cuidado de ter a base da recursão, senão ele vai ficar em loop infinito. Beleza? Então, esta é uma opção para a gente calcular também as nossas coisinhas em Prolog. Então vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Eu voltei lá para o primeiro programinha que a gente criou, sobre quem era pai de quem era avô de quem, e eu adicionei mais 2 predicados. Morreu e nasceu. Para que eu estou fazendo isso? Isso daqui são 2 predicados para que eu consiga alterar os fatos que eu tenho no meu programa. Por quê? Até então eu conseguia fazer perguntas sobre esses fatos. Mas e se aparecesse um fato novo? Por exemplo, e se alguém morreu? E se alguém nasceu? Como que eu faço para adicionar coisas aos meus fatos enquanto o programa está executando? Para fazer isso, eu preciso tornar o meu programa, o meu predicado, dinâmico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que não está ali ainda, mas que eu vou fazer agora, é colocar assim. Ó, fazer lá no início, colocar um predicado assim, dynamic. Aí eu coloco o nome do predicado que vai se tornar dinâmico. O nome do predicado que eu vou querer que seja dinâmico seja esse daqui, o pai, porque eu vou acrescentar novas entradas de pai ou remover novas entradas de pai. Então ele é pai e eu tenho que falar a aridade dele. Então é /2. Essa é a aridade. Então eu estou falando, ó, eu estou definindo como dinâmico o predicado pai, que tem aridade 2. Então esse predicado aqui, ele vai continuar valendo, só que agora ele se torna dinâmico. Então eu posso utilizar durante o meu programa esses comandinhos aqui, ó, retract e assert. O retract, ele retira um fato da minha base, né? Ele elimina um fato que existia, e o assert, ele acrescenta um novo fato aqui. Então vamos fazer uns testes aqui, ó. Primeiro vamos carregar esse carinha, beleza, tudo carregado. Aí vamos ver, por exemplo, quem tem avô. Tipo, avô. Tipo, quem é avô aqui? Eu não quero saber de quem que ele é avô. Mas Adão. Adão é o único avô. Beleza. E o que mais que eu poderia fazer? Tá bom, então vamos falar que Caim teve um filho. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, nasceu de Caim, nasceu um novo filho, sei lá, Pedro. Só criando um nome fictício aqui. Pedro.
Por que ele não me deixou criar? Ah, não tinha salvo. Tá, eu esqueci de salvar. Eu criei as coisas aqui e esqueci de salvar. Então, carrego de novo. Tá. Aí, continua a mesma resposta. Aí agora, nasceu Pedro. Agora foi, é porque eu não tinha salvado o arquivo. Então, Pedro nasceu. Aí agora eu vou perguntar. Quem é avô? Adão e Adão. Ah, tá, porque só tinha o Adão aqui que podia ser avô. Eu tinha que ter pensado em outro. Tipo, ah, tá. Por exemplo, Enós. Nasceu um filho de Enós. Então, nasceu o José, que é filho de Enós, por exemplo. Aí agora eu vou perguntar, quem é avô? Adão é avô e Enós também é avô. Porque agora Enós é pai, Sef é pai de Enós, desculpa. Então Sef é avô, porque Sef é pai de Enós e agora Enós é pai de João, de José. Beleza? Aí agora se eu quiser, por exemplo, José morreu. Quando faz que José morreu, eu vou retirar todas as relações de pai que alguém é com o José. Então, o pai Enós José, que eu acabei de criar, vai sumir. Então, ó, José morreu. Aí eu pergunto, quem tem avô? Adão? Só. E se eu quiser falar que o Pedro, que era filho de Caim, que eu tinha colocado que nasceu, ele morreu? Então eu posso falar aqui, ó, morreu o Pedro. Tá, ele morreu. Aí eu pergunto, quem é avô? Só Adão. Só Adão que é avô. Então, com isso, eu consigo incluir novos fatos e remover fatos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser, vou verificar aqui, ó, quem é irmão de Caim? Ó. Ah, ele é 2. Então, quem é irmão de Caim? Abel e Sef. Beleza? Então, agora vamos falar que nasceu um outro filho. Um outro filho de Adão nasceu, que é, sei lá, João. Quando eu faço isso, quando eu chamo nasceu XY, nasceu Adão João, eu vou inserir um novo fato no meu arquivo, no meu programa. Qual novo fato vai ser esse? Pai X, então quem eu tiver colocado aqui, que foi Adão, Y, que é quem eu tiver colocado aqui. Então, eu vou inserir um novo que é pai Adão João. Então agora esse novo fato existe. Ele não está aparecendo aqui, porque esse arquivo não mudou, mas na memória do Prolog tem esse novo fato. Então se eu chamar aqui irmão X Caim, ele vai procurar os fatos que atendem isso daqui, e entre os fatos que atendem isso vão estar todos esses e mais o que a gente incluiu. Então as respostas vão ser Abel, Sef e João, porque agora nasceu um novo filho de Adão, que é o João. Aí se eu quiser usar o retract aqui, eu posso chamar o morreu. Então eu vou falar aqui, ó, morreu, por exemplo, quem morreu? Vamos falar que Abel morreu. Abel morreu. E eu perguntar quem são os irmãos de Caim? Sef e João, porque Abel morreu. Quando eu chamei Abel morreu, o que ele fez? Ele removeu dos fatos quem? O fato
pai, qualquer pessoa, aí aqui eu, sim, podia, se tivesse mais do que um, ele ia remover o primeiro, tá? De quem ele falou aqui. Se eu falei Caim, então vai ser Caim. Eu posso, inclusive, pedir para remover todos. Se eu quisesse, remove todos os que tem Caim aqui, né, que foi o que eu fiz. Eu podia fazer retract all, que aí ele removeria todos. Mas como eu suponho que uma pessoa só é filho de um pai, então só existiria um. Então só faria sentido eu remover um. Mas se fizesse sentido ter vários, eu poderia remover vários. Beleza? É isso aí.